Eu agora lerei para vocês um artigo que saiu na revista Bravo, ano 1, número 1, em novembro de 1997. E também foi publicado na Longa Marcha da Vaca para o Brejo, o Imbecil Coletivo 2, publicado pela Top Books em 1998, cuja autoria é do professor filósofo Olavo de Carvalho. A peirocalia. Como geralmente se entende por educação superior o simples adestramento para as profissões melhores, conclui-se com acerto que toda pessoa normal é apta a recebê-la, essa formação, essa educação superior, e que na seleção dos candidatos qualquer elitismo é injusto, mesmo quando não resulte de uma discriminação intencional, e sim apenas de uma desigual distribuição da sorte. Mas, se por essa expressão se designa a superação dos limites intelectuais do meio, o acesso a uma visão universal das coisas, a realização das mais altas qualidades espirituais humanas, então existe dentro de muitos postulantes um impedimento pessoal que mais dia menos dia terminará por excluí-lo e por fazer com que a educação superior no sentido forte e não administrativo do termo continue a ser de fato e de direito um privilégio de poucos. A seguir, o filósofo Olavo de Carvalho fala que esse impedimento não é dinheiro, esse impedimento não é classe social, esse impedimento não é nada, nenhuma dessas coisas. Os gregos, continuando, depois de pular um trecho, chamavam esse impedimento de apeirocalia. A, uma negação, peiros, limite, kalos, beleza. Quer dizer simplesmente falta de experiência das coisas mais belas. Sob esse termo, entendia-se que o indivíduo que fosse privado durante as etapas decisivas de sua formação de certas experiências interiores que despertassem nele a ânsia do belo, do bem e do verdadeiro, jamais poderia compreender as conversações dos sábios, por mais que se adestrasse nas ciências, nas letras e na retórica. Platão diria que esse homem é prisioneiro da caverna. A gente depois vai ver um pouquinho sobre o mito da caverna, mas eu recomendo, quem puder, já dar um pulinho lá no livro A República, de Platão. É leitura obrigatória para quem deseja ingressar na alta cultura. E leia lá a explicação do mito da caverna. E Aristóteles, em linguagem mais técnica, dizia que os ritos não têm por finalidade transmitir aos homens um ensinamento definido, mas deixar em suas almas uma profunda impressão. Quem conhece a importância decisiva que Aristóteles atribui às impressões imaginativas, entende a gravidade extrema do que ele quer dizer. Essas impressões profundas exercem na alma um impacto iluminante e estruturador. Na ausência delas, a inteligência fica patinando em falso sobre a multidão dos dados sensíveis, sem captar neles o nexo simbólico que, fazendo a ponte entre abstrações e a realidade, não deixa que nossos raciocínios se dispersem numa combinatória alucinante de silogismos vazios, expressões pedantes da impotência de conhecer. O papel dos primeiros anos na formação da mente e do ser de uma criança realmente gigantesco. Nós temos várias frentes que estudam o que acontece nesse início da vida. Só dando um exemplo mais até biomédico do que acontece na oftalmologia. Se você oclui um olho, as vias neurais, nos primeiros anos de vida, as vias neurais responsáveis pela transmissão daquele estímulo ao cérebro, na ausência do estímulo, elas atrofiarão. Anatomicamente você perceberá a diferença. Você tem uma obra, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro ano de René Spitz. Eu acho que essa é a obra, que fala de crianças que foram abandonadas por seus pais por causa da guerra, na época da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, não lembro exatamente. René Spitz, o primeiro ano. E mostra que as crianças privadas do contato humano e da afeição dos pais, ela cresce com graves limitações cognitivas, afetivas, e ela realmente vai perdendo a capacidade de interagir com a sociedade de uma forma eficaz. Claro que não há nenhuma pesquisa sobre isso, e até mesmo sugerir isso pode ser problemático no Brasil, mas imagina uma criança que passou a infância inteira
escutando aquele funk bem chulo e vendo os pais e dançando também aquelas danças bem rasteiras. A criança, ela vai crescer com que tipo de noção do que é belo? Né? Para os gregos antigos, isso seria um caso de aperocalia. Então a criança poderia crescer destituída da sensibilidade necessária para perceber o que é bom, o que é verdadeiro, o que é útil, de fazer essa apreensão do aspecto transcendental da vida humana. Falando sobre essa... Vou dar uma puladinha aqui no trecho. Falando sobre essa impressão de Aristóteles, né, o que caracteriza a impressão vivificante que o filósofo menciona é justamente a impossibilidade de separar no seu conteúdo a verdade, o bem e a beleza. De Platão a Leibniz não houve um só filósofo digno do nome que não proclamasse da maneira mais enfática a unidade desses três aspectos do ser. E aí começa o problema. Muitos homens não tiveram jamais alguma experiência na qual o belo, o bem e o verdadeiro não aparecessem separados por abismos intransponíveis. Esses homens são vítimas da aperocalia. E entre eles contam-se alguns dos mais notórios intelectuais que hoje fazem a cabeça do mundo. Olhando mais abaixo, aí vem uma parte que é a crítica, né? Da sociedade hoje em dia, mostrando o culto do feio, do mal, do errado, né? Na verdade, o culto de tudo que não deveria ser estimulado na sociedade. Por exemplo, o aspecto místico da vida, religioso, transcendental, assediada pela maré de pseudo-esoterismo que se apropriou de sua linguagem, de seu prestígio, acabou por se recolher à marginalidade e ao silêncio para não se contaminar da tagarelice profana. A intimidade vasculhada pela mídia, violada pela intromissão do Estado, tornada objeto de exibicionismo histérico e de bisbilhotices sádicas, desapropriada de sua linguagem pela exploração comercial e ideológica de seus símbolos, simplesmente não existe mais. É só você ligar a televisão e ver o BBB. Não recomendo, tá? Toda a literatura do século XX reflete esse estado de coisas. Primeiro, a incomunicabilidade dos egos, depois a supressão do próprio ego, a dissolução do personagem. Mas desde Weber, Max Weber, que ele cita anteriormente no trecho que eu pulei, muita água rolou. Nas proximidades do fim do milênio, o que se entende por mística é um cerebralismo de filólogos, por intimidade, o contato carnal entre desconhecidos, através de uma película de borracha. Os três valores supremos já não são apenas autônomos, mas antagônicos. O belo já não é apenas alheio ao bem, é decididamente mal. Você vai ver, por exemplo, a obra de Duchamp, que é o urinol. Então, o belo já é feito, na verdade, a obra de arte ela não é feita para ser bela, para ser boa. Ela é feita ou como uma caricatura, ou como uma coisa para chocar alguém, ou a noção de beleza é colocada numa situação cruel, como, por exemplo, uma pessoa que assiste o Triunfo da Vontade do regime nazista e acha aquilo bonito, aquele monte de gente marchando. Aquilo não deixa de ter uma certa beleza assustadora, mas aquilo não é uma verdadeira beleza, né? O bem por si, então, é hipócrita, pseudo-sentimental e tolo. Daí, quando eu falei com vocês que não dá para escutar muito que as pessoas vão falar esse negócio de ficar estudando o que é bom, o que é verdadeiro, isso é palhaçada, tudo é relativo. Não, isso aí é fruto de uma degeneração da sociedade. A gente tem que saber resistir, né, a essa maré de mediocridade que cerca a gente. A verdade feia, estúpida e deprimente, né? Não, a verdade não é aquela coisa maquiavélica do todos contra todos, um passando a perna no outro. Tem isso. No Brasil, então, tem muito disso. Mas há um além. Há uma oportunidade de nós reunirmos pessoas boas, de bom caráter, que buscam o belo, a verdade, a bondade, médicos que dediquem suas vidas a esse aspecto na profissão deles. Há uma oportunidade de reunirmos essas pessoas, que eu espero que sejam vocês, e que eu luto todo dia para me incluir no rol dessas pessoas. E eu espero que aí a gente crie um ambiente melhor do que o ambiente que nós observamos hoje no Brasil, que há de convir é muito deprimente.
A estética dos filmes e dos quadros, da arte de hoje, da literatura, ela celebra os vampiros, a morte da alma, a crueldade, o macho que mete o braço até o cotovelo no ânus de outro macho, para citar o texto. A ética reduz-se a um discurso acusatório de cada um contra seus desafetos, aliado à mais cínica autoindulgência. A verdade nada mais é o consenso estatístico de uma comunidade acadêmica corrompida até a medula. Então, há toda uma crítica cultural, a gente vai ter uma chance de fazer essa crítica cultural mais a fundo. Nessas condições, é um verdadeiro milagre que um indivíduo possa escapar por instantes da redoma de chumbo da peirocalia, e outro milagre que, ao retornar ao pesadelo que ele denomina vida real, esses instantes não lhe pareçam apenas um sonho, que não se deve mencionar em público. O fato de vocês estarem aí estudando humanidades médicas porque vocês querem de uma forma totalmente voluntária, e o fato de eu, há cerca de 12 anos hoje, mais ou menos, ter aberto meus olhos e ter buscado a alta cultura e trazer ela para dentro da medicina e tentar dar prática, dar vida à alta cultura dentro da medicina, não deixa de ser um milagre. Eu tive a sorte de ser exposto a um pouco da alta cultura quando era criança, né, por minha avó. Ela me deu uma coleção de discos de vinil clássico, uma vitrolinha. Ela estimulava a leitura, ela me dava algumas obras clássicas para ler, mesmo no ambiente pedagógico brasileiro, que não é dos melhores. Eu tive uma pequena impregnação. Isso ficou dormente durante muito tempo, e durante a residência médica o interesse pela alta cultura ressurgiu, né? Então eu comecei tarde. Às vezes eu poderia começar mais cedo, né? Mas o fato é o seguinte, nunca é tarde. Isso é um clichê, né? Nunca é tarde para começar. Mas é mesmo, nunca é tarde. Estudar, buscar alta cultura é uma coisa boa, é uma coisa interessante. Então não me importa se você tem 15, 20, 30, 50, 70 anos de idade. Você é convidado a participar conosco do Cefam, é muito bem-vindo ao estudo. É convidado para que você estude cada vez mais humanidades médicas e que você também compartilhe dos seus conhecimentos, das suas vitórias, daquilo que você alcançar com todos nós. Eu espero realmente que nós possamos formar um grupo de pessoas estudiosas que busquem realmente melhorar a medicina no Brasil. Eu conto com vocês e em breve nós já voltamos no outro bloco falando sobre elitismo médico. Isso mesmo, bem politicamente incorreto, elitismo médico. E eu aguardo que vocês mandem uma cartinha, um recado, falando o que vocês esperam deste curso e o que vocês gostariam de aprender aqui. Até a próxima, um grande abraço.